Deus vai cumprir e vai fazer. Então, nesta mesma comunhão, debaixo do sangue eterno, buscamos a face de Deus com uma oração. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Eterno Deus, Criador de todas as coisas, mais uma vez, os nossos joelhos se curvam na Tua presença, aleluia, para Te pedir, Senhor, misericórdia de nós, de misericórdia das nossas almas, Senhor, porque nós precisamos aprender a ser mais crente na Tua presença, Senhor, porque muitas das vezes falhamos, erramos, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, e aleluia, e Senhor, nós estamos aqui com nossos joelhos curvados para Te pedir, Senhor, nos dá sabedoria, para que assim nós possamos fazer melhor a Tua vontade na face dessa terra, Senhor. Perdoa-nós, Senhor, por tantos atos falhos cometidos na Tua presença, por tantas coisas que nós fazemos e falamos, aleluia, sem pensar, mas ao mesmo tempo, aleluia, erramos e depois tentamos voltar para corrigir o nosso erro. E muitas das vezes ainda não falta em nós a humildade suficiente para voltar atrás e reconhecer que estamos errados. E existe, Senhor, um espírito de soberba entre nós, aleluia, que não conseguimos admitir o nosso próprio erro. Mas nesta tarde, Senhor, aleluia, nesse início de semana, nós vamos Te pedir, Senhor, derrama em nós, Senhor, o Teu dom, para que nós possamos, Senhor, saber reconhecer os nossos erros, não da boca para fora, Senhor, mas de coração, porque não adianta a gente falar alguma coisa da boca para fora e lá dentro está enraizado, aleluia, da certeza, está enraizado que não errou, e assim não adianta, Senhor, mas nós queremos, aleluia, ser um verdadeiro cidadão do céu, Senhor. Então, nesta tarde nós vamos Te pedir, aleluia, demoesta a nós, conserta a nós, Senhor, para que nós possamos melhor assim fazer a Tua vontade. Eterno Criador, mais uma vez, Senhor, nós vamos Te pedir, aleluia, em nome dos Teus filhos amados, Senhor, aqueles que estão necessitados, implorando, aleluia, uma obra que Tu faça nas vossas vidas, Senhor. Então toma toda a Tua irmandade, Senhor, todos aqueles que estão precisando, aleluia, ouvir o Teu operar, Senhor. Não desampare o Teu povo, Senhor. Esteja sempre guiando o Teu povo, para que assim nós possamos, aleluia, um dia herdar a coroa de vida eterna. Senhor, quantos estão pedindo por enfermidade, quantos coloca por causa, por família, por desavença familiar, Senhor. Quantas coisas acontecem, quantos estão enfermos, aleluia, ao nome do Senhor, e quantos estão internados, precisando, esperando, aleluia, uma providência do céu. Mas nesta tarde nós vamos Te pedir, aleluia, Senhor, toma todas essas coisas na Tua mão, todas essas causas, todas essas aflições do Teu povo, toda essa forma, aleluia, do Teu povo de pedir, Senhor, que muitas das vezes não teve condição nem de mandar, Senhor, um pedido de oração, mas Tu conhece, aleluia, a cada um, a cada propósito do coração. Então, por caridade, Senhor, corrige nós, ensina-nos a fazer melhor a Tua vontade, Senhor, e cumpra, Senhor, a Tua palavra na nossa vida. Eterno Criador, vamos Te apresentar, Senhor, o Teu ministério, aleluia, da casa de oração, naqueles outros lugares. Ajuda os Teus servos, Senhor, a fazer melhor a Tua vontade, Senhor. Senhor, só Tu sabes, Senhor, o quanto é, aleluia, difícil estar na presença do Teu povo, levando uma palavra amiga, Senhor, mas Tu conhece cada um de nós, Senhor. Entregamos, Senhor, o Teu ministério por caridade, Senhor. Vai em encontro dos Teus filhos, Senhor, e faz também, Senhor, cumprimento da Tua palavra na vida de cada um. Eterno Criador, nós vamos Te entregar na palma das Tuas mãos, aleluia, as autoridades desse país, aleluia, toma todos eles por caridade, Senhor, não deixa, aleluia, que nada venha atrapalhar, aleluia, o bom andamento da Tua obra na face dessa terra. Senhor, toma todos nós por caridade. E mais uma coisa, Senhor, preciosíssima que nós vamos Te pedir nesta tarde, envia do céu, Senhor, um passo da Sua santa e preciosa palavra, e fale com as nossas almas,
almas, Senhor, naquilo que nós estamos precisando, naquilo que nós necessitamos que Tu fale conosco, Senhor. Então cumpra e faz nós ouvir e entender a Tua palavra por caridade. Eterno Criador, todas essas bênçãos nós vamos te pedir, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive hoje e eternamente. Amém. Glória ao Senhor, aleluia, Jesus, santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, amém. Glória a Jesus. Nós vamos passar alguns recados. Os cultos presenciais nesta casa de oração. Amanhã, terça-feira, às 14 horas, quarta-feira, às 20, sábado, às 10 horas da manhã, somente as irmãs, e domingo, às 10 e às 18h30. Os cultos online de segunda a sexta-feira, em 2 horários, às 14 e às 20 horas. Sábado, às 10, 14 e 20. Domingo, às 10, 14 e 18h30. Segunda-feira, hoje à noite, vai ter um ciclo de oração. Começa às 19 horas aqui nessa casa de oração. Aquele que tiver oportunidade e puder estar presente, boa coisa é. No próximo domingo, dia 4/7, às 16 horas, haverá um ensaio de orquestra nessa casa de oração. Então, aquele que precisa, que gosta de ver a orquestra tocando, aquele que quer ouvir, ver, aprender a cantar, também boa coisa é. As escolinhas musicais para aqueles que querem aprender. É todo domingo antes do culto das 10 horas da manhã. Então, 2 horas antes, por volta de 8 horas, os irmãos já estão aqui. Então, vem, você quer aprender a música, quer tocar algum instrumento, independente qual for, vem aquilo que Deus prepara, vem, faça a vontade de Deus, toca, aprende a tocar. Glória ao nome do Senhor. As irmãs também, o organista quer aprender, também chega um pouco mais cedo, 8 horas da manhã, tem sempre um servo de Deus aqui para passar as lições. A mesa do amor, alimentos não perecíveis, isso é essencial. Sempre que você puder vir na igreja, tiver condição, traga um alimento, aquilo que você não tem, não faz falta para você, mas tem alguém que sempre está pedindo. E nesta época de frio também, roupa, se tiver, nós atendemos, a Obra da Piedade atende, independente de placa de religião. Então, sempre tem necessidade nessa demanda que temos, falta de emprego, muita gente desempregada. Talvez hoje você não precise, mas se você já foi suprido, pode ser que um dia, ou você nunca foi suprido, mas pode ser que um dia você precise. Então vamos colaborar para que a obra de Deus possa ser anunciada. A loja Fundo Bíblico, loja.ccacristã.org.br, você encontra diversos tipos de produto lá. Você pode pedir pelo site, entregam. Você pode vir retirar aqui na igreja ou pedir para ser entregue na sua casa, aí conforme o que você preferir. Também o aplicativo CCA Cristã Apostólica, sempre esqueço. CCA Cristã Apostólica, o aplicativo dá para você assistir, acompanhar os cultos, palavra, o que está acontecendo durante os dias, 24 horas de programação dentro no seu celular. E a rádio também, a Sara Brasil FM 101.3, de segunda a domingo, das 6 da manhã às 8. Então, aquele que tem oportunidade de
ouvir uma palavra amiga, ter um contato direto com os irmãos. Tem os telefones da igreja, os horários de atendimento, das 8h30 às 16h30, ao 4326-9615, 4326-9402. Então, sempre vai ter alguém aqui para atender. E o WhatsApp 95458-2124. Se precisar entrar em contato com a igreja, é sempre bom saberem novos endereços de casa de oração. Pedir para a Irmandade encarecidamente, depois na hora da palavra eu vou reforçar, mas encarecidamente sobre a obra lá do Limão. Estamos chegando na reta final, tem menos de um mês aí para ser inaugurada. Então, aquele que se disponibiliza e pode ajudar a obra de Deus. Depois eu vou passar os dados bancários, se atenta. Aqueles que já seguem, já sabem como que fazer, ajuda nós por caridade. Quem pede, irmãos, não está pedindo para si, mas é em prol da Irmandade mesmo. Tem uma casa de oração que está fechada, ficou um tempo já fechada. E Deus preparou de retomar a casa de oração que está fechada, que poderia ser mais um ponto de culto para a Irmandade. Assim, atenderia uma boa parte da Zona Norte, Centro, e outros lugares também que sejam mais próximos, em São Paulo, que é próximo ali do bairro do Limão. Muitos já conhecem, já sabem onde que fica, mas depois a gente vai passar o endereço certinho, quando estiver próximo da inauguração. Mas ajuda nós, por caridade, fazer essa forcinha, essa espremidinha. Está difícil para todo mundo, mas Deus vai dar uma guia, uma saída. E peço a colaboração da Irmandade para que em breve a gente possa já estar na nossa casa. Vamos cantar o hino 254 e aguardar que o Senhor mande a sua palavra.
Glória ao Senhor. Esperamos que do céu o Senhor nos envie um passo da sua palavra. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, os dados bancários da igreja, o irmão Rodrigo vai colocar no ar, o banner, é Banco Bradesco, agência 1382, a conta corrente é a 037 55 30, dígito 4, chave Pix, alfaville@ccacristã.org.br. Os telefones de contato com a igreja é o 4326-9615, 4326-9402. O WhatsApp é o 95458-2124. Então, aquele que quiser entrar em contato com os irmãos atendimento aqui da igreja, através dos telefones. Vamos ler com a ajuda do Senhor o livro Daniel, capítulo 6. Glória ao Senhor. É uma passagem bem extensa. Vamos ver, para não perdermos tempo. Daniel na cova dos leões, e apareceu Ben-Hadário, constitui sobre o reino 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino. E todos eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião de culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fizeram firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer momento, ao homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou o edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia punha de joelho e orava, e dava graças diante do Deus, como também antes costumava fazer. Então aquele homem foi junto e acharam Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Então se apresentaram-se e disseram ao rei: no tocante do mandamento real, porventura não assinasse o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essas palavras é certa, conforme o rei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é o transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que o assinaste. Antes 3 vezes do dia por dia faz a sua oração. Ouvi então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo
e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe o rei que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que o trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, que tu continuamente serve, te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença sobre Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos musicais, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou a Daniel com sua voz triste e falou, disse a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia ao caso o teu Deus, que tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim, tirando Daniel da cova, nenhum dano achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado no fundo da cova, quando os leões apoderaram deles, e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas, que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o motivo do meu reino, os homens tremam e temam perante a Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Amém. Glória ao Senhor. Aqui o Senhor, a palavra que o Senhor nos trouxe nesta tarde. Daniel na cova dos leões, passagem conhecida, Irmandade. É um texto grande, que todos já conhecem, até as crianças sabem, de cor e salteada. Mas essa é a palavra de hoje, que mostra a fidelidade de um homem. Quando o homem ele é fiel, ele passa por todos ele é afrontado de todas as formas para que ele não consiga vencer. E com Daniel não foi diferente. Ele foi tentado, passou por tudo, mesmo ele fazendo o certo, colocaram ele como o errado. O rei, na sua inocência, foi induzido a fazer um decreto, e ele fez. E quando ele percebeu a maldade do homem, já era tarde, não tinha mais como voltar atrás. A Escritura diz que ele ainda tentou, durante aquele dia inteiro, fazer que aquele decreto pudesse ser revogado. Mas não foi o que aconteceu. Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Não tinha outra saída,
senão aquela. Cumprir com que a palavra do rei fosse, aquele decreto fosse cumprido. Talvez o rei, naquele momento de arrependimento, ele quisesse voltar atrás, rasgar, mas a palavra de um rei é difícil quando se faz uma lei, você não pode, a não ser a cumpri-la, porque existe uma votação, um clamor público, e não foi diferente na época de Daniel. Mas o importante é que o rei Dário, ele sabia que em algum momento o Deus de Daniel poderia o livrar, mas ele poderia pensar, mesmo que eu poderia fazer alguma coisa porque eu não vejo nada de errado contra Daniel. Então ele tentou reverter de um lado, de um outro, e não conseguiu. E na noite foi colocado Daniel naquela cova. E o rei se preocupou, não dormiu, não passou aquela noite em claro, não deixou que nada viesse para ele. Instrumento de música, presença. Mas ele tinha um fiozinho de esperança que o Deus de Daniel ainda poderia livrá-lo. Então ele deixou que amanhecesse, e pela manhã cedo ele foi até a cova onde estava Daniel, e com as palavras ele disse: Daniel, servo de Deus vivo, desce aí, a que é o caso que o teu Deus, a quem tem continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Uma pergunta que ele fez, talvez na esperança de, no fundo, querendo ouvir alguma palavra, mas ele já sabia que não era impossível, que os leões deveria ter destruído Daniel. Mas Daniel, ele respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Glória ao nome do Senhor. Esta é a parte principal dessa palavra hoje para você. Você está aqui dentro dessa live, ouvindo essa palavra, falou: Senhor, olha onde eu estou, olha onde eu caí. Glória ao nome do Senhor. Senhor, eu sou inocente. Eu não fiz por mal, Senhor, eu estava tentando fazer a Tua vontade. Eu estava em constante oração, eu estava constante, aleluia, ao nome do Senhor, fazendo a Tua vontade. Eu apenas queria Te servir, mas você se encontra dentro de uma cova, com os leões rugindo do seu lado, querendo te prender, querendo te comer. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas hoje, por esta palavra, nesta tarde, o teu Deus está te anunciando que eu vou te livrar da cova dos seus leões. Glória ao nome do Senhor. Os leões estão ferozes, aleluia, junto com você dentro desta cova. Aleluia, você foi colocado nesse cativo, dentro desse buraco, fechado com os leões para te engolir, para te matar, para que você não faça a minha vontade na face desta terra. Mas nesta tarde te diz o Senhor, aleluia, ao nome do Senhor, eu fechei a boca dos leões, aleluia, ao nome do Senhor, para que eles não te comam. E nesta tarde, aleluia, eu, Jesus Cristo, vou entrar dentro desta tua cova, glória ao nome do Senhor, para te resgatar, glória ao nome do Senhor. Uma pessoa
quando está aprisionada, vamos trazer essa palavra para a nossa realidade. Uma pessoa quando está presa, em que ela é tomada por um sequestro, ela fica tão amedrontada, com tanto medo naquele lugar, porque ela não sabe qual será o seu destino. Mesmo que se confia em Deus, ela fica no seu estado de nervo abalado, seu psicológico estremecido, por conta da pressão que é feita contra aquela pessoa. Aquela pressão psicológica, vou te matar, vou te fazer mal, vou acabar com a sua vida. E aquela pressão vai passando horas, vai passando um dia, glória ao nome do Senhor. Mas quando, aleluia ao nome do Senhor, chega alguém, chega a polícia, estoura a porta, aleluia, prende aquele sequestrador, liberta a vítima, em que a vítima sai, em que ela olha para fora, glória ao nome do Senhor, e vê, enxerga a luz do dia, porque muitas das vezes nesses lugares estão com os olhos vendados, com os olhos fechados, não conseguem enxergar nada, não conseguem ver na onde que é a porta, não conseguem ver na onde que é a janela, que dia, se é de dia, se é de noite. Glória ao nome do Senhor. A pessoa fica naquele temor, com a cabeça baixa, às vezes amarrado. Glória ao nome do Senhor. Fica presa sem saber o que eu vou fazer, para onde eu vou sair, como que vai ser. Aleluia. Será que vão me dar vida? Será que vão me dar a liberdade de eu viver novamente? Glória ao nome do Senhor. Como será? Será que vão me matar? E essa vai entrando nessa confusão, nessa paranoia que entra dentro da mente, a mente vai levando a pessoa naquele estado de ansiedade, naquele estado de, aleluia, de desespero. Glória ao nome do Senhor. E nesta tarde, aleluia, tem alguém, aleluia, ouvindo esta palavra, o seu estado de desespero, de confusão. Aleluia, Senhor, eu sou inocente, mas eu estou sendo julgado desta forma, eu estou sendo condenado. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, já tiraram todas as minhas forças, vou ter que cumprir a sentença que me deram. Glória ao nome do Senhor. E tu está sentindo numa pressão, numa prisão. Glória ao nome do Senhor. O teu psicológico está abalado. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Estão limitando as suas vistas, o teu olhar. Glória ao nome do alcance das suas vistas, no alcance do teu olhar. Aleluia. Tu já não sabe, já confunde o dia, confunde a noite. Tu não sabe se é dia, se é noite. Aleluia. Tudo escuro. Aleluia. Ao nome do Senhor. Mas o Senhor mandou essa palavra nesta tarde, 6 de Daniel na cova dos leões. Hoje, glória ao nome do Senhor. Hoje, por esta palavra, eu vou entrar, aleluia, ao nome do Senhor, eu vou invadir o teu cativeiro, glória ao nome do Senhor. Naquele dia, o rei foi lá bater na porta, na pedra, para falar com Daniel, talvez sem havido um milagre, mas, aleluia, ao nome do Senhor. Qual foi a surpresa do rei Dário? Aleluia, quando ele gritou, Daniel, será que o teu Deus possa ter ouvido a tua oração? Glória ao nome do Senhor. E que ele percebeu que lá de dentro aleluia, da cova, aleluia, houve uma resposta de Daniel. Aleluia ao nome do Senhor. Que alegria que esse rei deu, aleluia, que alegria que esse rei ficou. Glória ao nome do Senhor. E tu tá aqui dentro desta palavra, dentro dessa live, ouvindo essa palavra, aleluia, esperando, Senhor, eu estou acorrentado, eu estou nesta prisão, e eu não sei para onde eu vou, como eu vou caminhar. Te diz o Senhor, aleluia, hoje, aleluia, glória ao nome do Senhor. Nessa segunda-feira, eu vou entrar por um caminho que você não compreenderá. Glória ao nome do Senhor. Os teus adversários já te sentenciaram, já colocaram, aleluia, a faca no teu pescoço, vou te matar. Glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor te diz por esta palavra, eu estou derramando
derramando, aleluia, Espírito da vida para a minha igreja. Haja vida no teu, aleluia, ao nome do Senhor. Haja vida para você caminhar. Saia dessa prisão, porque hoje eu vou resgatar. Glória ao nome do Senhor. Você está nesse aprisionado, nesse lugar, nesse cativo. Você está preso dentro dessa sala, dentro dessa casa. Glória ao nome do Senhor, aleluia, onde te colocaram. Mas hoje, por esta palavra, o Senhor fala: eu estou pagando o teu resgate. Glória ao nome do Senhor. Daniel, em nome de Jesus Cristo, aleluia, eu fechei já a boca dos leões e eles não te tocará. Glória ao nome do Senhor. Teu adversário não vai tirar você da minha mão. Glória ao nome do Senhor. Minha irmã, o teu adversário, aleluia, ficará confundido e envergonhado. Meu irmão, o teu adversário vai ficar confundido e envergonhado por esta palavra, porque hoje eu entrei, aleluia, no teu cativo para te salvar da mão dos teus adversários, fechar a boca, aleluia, glória ao nome do Senhor, dos leões que rungem para te matar. Glória ao nome do Senhor. Talvez alguém te sentenciou, ele te falou: não, o teu caso é morte. Aleluia, tu está condenado à morte, tu não vai viver espiritual, tu já condenou, tu já caiu, tu já não presta mais. Mas nesta tarde te diz o Senhor: eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, eu sou o teu amigo. Aleluia, ao nome do Senhor. E o mesmo Deus, aleluia, que passou na cova dos leões e salvou a vida de Daniel, hoje eu estou estendendo a mesma salvação para a tua alma. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Hoje, nesta tarde, sinta que Deus está derramando a salvação para a tua alma. E desta prisão tu vai sair glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, sinta-se liberto em nome de Jesus Cristo, porque ninguém vai, aleluia, atrapalhar a tua carreira. Ninguém vai, aleluia, ao nome do Senhor, manchar as tuas vestes, porque hoje o Senhor do céu vai descer com a tua presença e vai visitar cada lar que aqui está representado. E quando eu visitar a tua casa, eu vou fazer uma obra de resgate. Glória ao nome do Senhor. Nesta tarde, o Senhor te diz: eu vou pagar o teu resgate. Não, eu já paguei o teu resgate. Aleluia. E tentaram mesmo assim te manter cativo. Aleluia. Mas nessa tarde eu vou te justificar mais uma vez. Tu vai sair da mão dos teus adversários. Se sinta liberto, se sinta liberta. Glória ao nome do Senhor, porque hoje me convém fazer uma obra de salvação em ti. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Eu estou te libertando. Vou te conduzir para uma nova fase da sua vida. Aleluia, que lá na frente tu entenderás o quão grande é o teu Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Sinta, aleluia, privilegiado, porque o Senhor nesta tarde parou tudo para falar com a tua alma. Aleluia. Daniel, saia desta prisão, saia desta cova. Glória ao nome do Senhor, porque nesta tarde é tarde de libertação. Eu estou te libertando aleluia, do seu cativo, da sua cova, da sua prisão. Eu estou pagando novamente o resgate da tua alma. E da tua alma ninguém tocará. Glória ao nome do Senhor. A tua alma me pertence, te diz o teu Deus, e você é meu e eu sou teu. Glória a Jesus Cristo. Ninguém vai tirar a tua coroa. Aleluia. O teu nome está escrito no livro da vida e ninguém vai rabiscar ele de lá. Glória a Jesus. É a palavra que o Senhor nos trouxe. Aleluia. 6 de Daniel.
aleluia, o Senhor vai resgatar alguma alma do inferno. Te jogaram no inferno, te colocaram para baixo, falaram que você não tem mais salvação. Mas eu sou o teu Deus e eu estou te dando a salvação. Glória ao nome do Senhor. Vai em paz, fica em paz. Nesta tarde, aleluia, o teu alvará de soltura chegou. Glória ao nome do Senhor. E eu vou mandar, aleluia, o oficial de justiça celestial cumprir o alvará de justiça. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Quando o oficial de justiça, ele chega aleluia, numa unidade prisional para cumprir, aleluia, aquele alvará, aleluia, para quem cumpre, quem recebe, ele tem horas para cumprir aquele alvará. Aleluia. E hoje te diz o Senhor, aleluia, você tem horas para receber o teu alvará de soltura. Mas, aleluia, tenha certeza. Glória ao nome do Senhor. Se sinta liberto. Glória ao nome do Senhor. Porque o alvará de soltura, aleluia, ele é só cumprimento de uma ordem judicial. Glória ao nome do Senhor. Porque a ordem judicial, ela já veio anteriormente. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então está aqui, a tua sentença hoje já foi julgada. Glória, aleluia ao nome do Senhor. E ela foi julgada procedente. Glória, tu está absolvida, minha irmã. Tu está absolvido, meu irmão. Glória ao nome do Senhor. Igreja, tu sinta, aleluia, ser absolvida por Cristo Jesus. Aleluia, eu te absolvo. Mas vai vir alguém para fazer o cumprimento desse alvará de soltura. Aleluia, alguém vai trazer para você a tua vitória. Então fique firme nesta palavra, que eu estarei contigo em todos os momentos. Deus seja louvado. Glória ao nome do Senhor. Santo é o Senhor. Com uma oração em nome do Senhor Jesus, buscamos a face de Deus em oração. Amém. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia, glória a Jesus, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Eterno Criador e bondoso Pai Celeste, aleluia, mais uma vez, Senhor, com um ato de gratidão, nós estamos na Tua presença, aleluia, para Te agradecer, aleluia, por mais, Senhor, esta oportunidade de estarmos, aleluia, na Tua presença, ouvindo, aleluia, a Tua santa e bendita palavra. Graças, Senhor, nós Te damos nesta tarde, porque Tu falaste com a nossa vida, falaste na nossa causa e falaste com a nossa alma, Senhor, que Tu, aleluia, está trando o alvará de soltura para a nossa alma. E nós vamos sair daqui confiante, Senhor, aleluia, que Tu vai passar, aleluia, na nossa casa e libertar a nossa casa das nossas cadeias, das nossas prisões. Glória, como Tu tirou a Daniel, Senhor, aleluia, o nome do Senhor, da cova dos leões. Nesta tarde nós cremos que quando terminar essa live, quando terminar esse culto, aleluia, algo novo chegará na nossa casa para nós. Graça nós Te damos por tudo, Senhor, por esse bendito e excelente culto, Senhor, que Tu tem preparado. Aleluia, abençoa nós, Senhor, para que mais tarde tenha mais culto, para que sempre Tu venha falar com a nossa, aleluia, com as nossas almas, Senhor. Cumpra a Tua palavra em nosso coração. Nós acreditamos, Senhor, que Tu é o fiel cumpridor de todas as coisas. Então, Senhor, aleluia, coloca, aleluia, o nome do Senhor, aleluia, fé dentro do nosso coração, para que nós possamos, aleluia, esperar o cumprimento da Tua santa palavra. Graça nós Te damos, aleluia, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive hoje e eternamente. Amém. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Santo Deus, Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, vamos cantar o hino para encerrar. 410. Aleluia, Jesus.
Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Irmãos, quem tiver a oportunidade de congregar, sempre bom congregar. Aleluia. Amanhã, terça-feira, tem culto aqui no Alphaville às 14 horas. E aquele que sentir dentro do batismo, em todos os cultos, as águas estão prontas, esperando para que cumpra-se a passagem que todos têm que passar pelas águas do batismo, deixar o velho homem para que tenhamos assim a salvação das nossas almas. Então, guardamos a palavra, colocamos elas em prática e não esquecemos de sempre ser grato o que o Senhor nos faz. Então, que a paz de Deus, a sua comunhão, os seus conselhos, os hinos, permaneçam em nosso coração para a vida eterna. Amém.